estrada, meu guia, meu fim. O grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da manada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. O grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro do reino de paz e amor. Nos mares do mundo navego e às redes me entrego, tornei-me teu pescador. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sintam-se todos acolhidos em nossa comunidade de São Judas Tadeu para celebrarmos esta Eucaristia nesse domingo festivo, dia da família, dia dos pais, né? Porque celebramos a missa do domingo, dia dos pais, e no mês vocacional. A palavra de Deus hoje é um grande convite para testar em nós a fé e a nossa vida de oração. Vamos então preparar o nosso coração com o nosso ato penitencial, pedindo a Deus perdão dos nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra seus amados, vos louvam em celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus e Pai, nós louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome. Nós agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar,
intercessor. acolhei nossos pedidos, Atendei nosso clamor. vós somente sois o Santo, O Altíssimo Senhor, o Espírito divino, e Deus no esplendor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Conceda também aos nossos irmãos e irmãs falecidos o perdão de seus pecados e a participação no vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus nos quer firmes na fé, mesmo nas tempestades que por vezes enfrentamos em nossas vidas. Quando nos alicerçamos na verdade de que Deus está sempre conosco, isto nos encoraja a seguirmos em frente, louvando e agradecendo em todas as ocasiões. Com alegria e atenção, ouçamos a palavra. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isto, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor, graças a Deus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória
habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo o que é bom e a nossa terra nos trará suas colheitas. A justiça andará na sua frente e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os da minha raça. Eles são os israelitas. A eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas. E também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Esperança e amor, eu espero em sua palavra. Hosana, ó Senhor, vem e me salva. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria a multidão.
Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuou ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento forte, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fracos na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram ao barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Assim seja. Queridos irmãos e irmãs, aqueles também que nos acompanham através da TV Santa Cecília. Aliás, por falar em TV, por falar em meios de comunicação, para a igreja, acho que nunca foi tão beneficente, né, essa presença dos meios de comunicação. Que seria de nós sem os meios de comunicação diante desse momento em que nós estamos vivendo, né? Principalmente para as pessoas que estão aí meio confinadas em casa, mas graças a Deus, graças aos meios de comunicação, entram em sintonia conosco, entram em sintonia com a palavra e com a comunhão espiritual. Então como é importante e como hoje se faz necessário, né, esses meios de comunicação. Todas as paróquias, pelo menos a grande maioria, se utilizam, né, dos meios que eles têm para transmitir as santas missas através das redes sociais. Isso é muito bom, é o que nós temos de momento, e isso nos ajuda muito nesse sentido. Por isso, desde já, a gente agradece sempre a presença da TV Santa Cecília, que gentilmente nos oferece esta oportunidade para que a palavra de Deus chegue também às famílias, aos doentes, aos idosos. Olha, eu estava vendo hoje, lendo a palavra de Deus nesses dias, fiquei pensando assim, que se a gente pudesse ou tivesse umas 3 horas mais ou menos, ou uma manhã toda para refletir sobre o profeta Elias. Que coisa maravilhosa. Mas antes de entrar um pouco nesse detalhe da palavra de Deus, tanto a primeira leitura como o Evangelho têm aí as mesmas características, né? É bom a gente lembrar também que nós estamos vivendo momentos difíceis. Hoje o Brasil superou a casa dos 100.000 mortos pelo coronavírus. 100.000 que perderam suas vidas. E segundo os estudiosos aí, pode chegar até
200 mil. Em 5 meses, foram 100 mil irmãos e irmãs que perderam a sua vida, né, por causa desse momento que nós estamos vivendo. E aqui a gente gostaria até de fazer um apelo, que cada um cuidasse não só mesmo de si, porque cuidando de mim eu estou cuidando do outro. Se eu não cuido de mim, eu não estou cuidando do outro, porque todos nós somos elementos transmissíveis, segundo, né, aí os estudiosos nessa questão. Então, que a gente não relaxe, como diz, né, mas que a gente leve muito a sério. 100 mil irmãos que perderam a vida. Certamente, quantos pais? Né? Quantos pais que perderam a sua vida? Tem pai e filho que perdeu a sua vida. Aqui na nossa comunidade, perdemos já vários, desde criança, jovem, adultos. Então, essa é a situação. Olhando um pouco assim para o nosso, isso em termos de Brasil, mas olhando assim um pouco para o mundo, né? O mundo parece que não encontra resposta do que está acontecendo, afinal de contas. Presenciamos agora também essa questão do Líbano. Que tristeza, né? Quanta coisa que acontece, quantos desastres, né? Sempre a mão do homem está por trás de tudo isso. E assim por diante. Hoje perdemos um grande bispo, né? Um bispo que era, vamos dizer assim, exemplo para toda a igreja, Dom Pedro Casaldáliga. Vocês nunca ouviram falar porque vocês não são comunistas. Ele era chamado de bispo comunista, né? Quem conheceu, 92 anos. Foi uma grande perda para a igreja no Brasil. Porque nós vivemos, meus queridos, de referências. Não é verdade? Nós temos que ter referência na nossa vida. O pai tem que ser uma referência para os filhos para os pais e vice-versa. O padre para a comunidade e assim por diante. Nós temos que ter referências, porque as referências nos ajudam estimulam a nossa caminhada, não nos deixa a perder pelo medo e pela falta de fé e pela dúvida. Então, essas pessoas referenciais na vida de cada um, na vida de um povo, uma liderança, isso ajuda muito o povo a caminhar. E hoje, não só no Brasil, mas de uma maneira geral, o mundo não tem liderança. Falta muito liderança. Faltam pessoas, autoridades, que trazem uma referência. E olha, eu vou dizer para vocês, não é querendo puxar não, mas nós católicos podemos dizer que temos, ou pelo menos tivemos, muitas belas referências para estimular a nossa fé, para incentivar, para motivar a nossa caminhada, para não nos deixar levar pelo medo. Dom Pedro Casaldáliga foi um homem várias vezes ameaçado de morte, porque foi o primeiro a denunciar a exploração do ser humano, para denunciar os direitos humanos, quer dizer, contra aqueles que violavam os direitos humanos. E ele sempre foi perseguido, porque é lógico, falar a verdade, vocês imaginam, lá na prelazia, no Mato Grosso, contra os grandes latifundiários que exploravam as pessoas e assim por diante. Ele sofreu muita ameaça de morte. E nem o coronavírus matou ele. Morreu de morte natural com 92 anos hoje. Mas
Uma vez eu lembro que perguntaram a ele o seguinte: Dom Pedro, o senhor mora numa casa de chão batido, terra, não tinha nem piso, o piso era de terra, enquanto outros bispos, padres, moram em palácios. Era uma forma de questionar, né? A própria ação da igreja. E ele respondeu com muito equilíbrio, e ele respondeu com muito assim, com espírito, com ética, com princípio. Ele disse: o que faz a pessoa pensar e agir é o lugar social onde ele vive. Então, eu vivo numa região assim, a minha linguagem, a minha posição é essa, porque eu vivo nessa realidade de exploração, de matança. Né? Eu vivo nessa região, não posso ter outra linguagem a não ser a linguagem do Evangelho. Essa foi a resposta. Mas nós temos algo que nos une, meus queridos, e é o que a igreja, que sustenta a vida da igreja. O que nos sustenta é a fé. Mas não uma fé qualquer, mas uma fé que não nos deixa levar pelo medo. Veja na palavra de Deus de hoje, tanto na primeira leitura como no Evangelho, como nos deixa bem claro essa realidade. Elias estava sendo perseguido também. O que ele fez? Fugiu. E entrou numa gruta, fugiu. Fugiu porque estava sendo ameaçado. E lá Deus fala: Elias, saia daí, porque Deus vai passar na sua vida. Mas como Deus vai passar? E ele ficou atento, esperando Deus passar. Veio as tempestades, os vendavais, veio de tudo, os terremotos, e Deus não passou na vida dele. Mas de repente Deus passa na vida dele numa suave brisa. E uma voz vai dizer a ele, o anjo vai dizer a ele: Elias, levanta-te, porque há um longo caminho a ser percorrido. Que bonito. Isso para dar certeza, para dar a garantia de que Deus não abandona quem é fiel a Ele. Elias levanta e continua a sua jornada de profeta. No Evangelho de hoje nós encontramos Jesus caminhando sobre as águas. Primeiro, assustam imaginando que era um fantasma. Não cabia na cabeça dos apóstolos, olha, mesmo convivendo com Jesus, que poderia ser Jesus, porque ele é Senhor até da natureza. É um fantasma. E Jesus tem que se revelar a eles que não é um fantasma. Sou eu. Sou eu. Olha aqui, sou eu. Então, se tu és, olha o desafio de Pedro. Se tu és o Filho de Deus mesmo, faça com que eu ande sobre as águas. Por isso não, pode vir. Desafiou Jesus, né? Pode vir, Pedro. Vamos ver a dimensão da sua fé. 2, 3 passos, começou a afundar. Começou a afundar e veio o desespero. Socorra, né? Não deixe que eu me afunde. Estende a mão, Pedro, né? Venha, pode vir. Obediência à palavra de Deus. 2 coisas importantes para nós na liturgia da palavra deste domingo é a fé, aliás 3, a fé, a oração e o medo. Estão as três intimamente ligadas. A fé elimina o medo, a fé nos faz caminhar, a oração, toda oração é um ato de louvor a Deus, toda oração.
por mais simples que ela seja, é sempre um ato de louvor a Deus. Então, não deixar faltar na sua vida a fé, mas uma fé autêntica, uma fé que não coloque dúvidas que Deus caminha conosco e que nas horas mais difíceis da nossa vida, Ele estende as suas mãos e vai dizer para nós: venha, você não vai afundar. Por outro lado, quantas e quantas vezes nós temos uma sensação de que parece que nós vamos afundar. Olhando para até o mundo hoje, né? Dá a impressão que vamos mergulhar aí no caos. Não, de forma alguma. E nada de medo. Mas tem que escutar a palavra de Deus. Tem que escutar a palavra de Jesus, que nos convida: venha, não tenha medo, sou eu mesmo. É essa confiança que muitas vezes falta para a nossa vida. A nossa fé deixa a desejar quando nós não temos essa coragem de acreditar plenamente que Deus caminha conosco, que não vai nos abandonar. Pode até permitir, mas não nos abandona, que é outra coisa. Permite, mas estende a mão. Como se dissesse assim: olha, se tiver que afundar, nós afundamos juntos. E nenhum dos dois afunda, porque Deus, Jesus é Deus e é Senhor da natureza. Por isso Ele foi capaz de dizer a Pedro: venha, Pedro, sou eu mesmo. Que a coragem de Pedro seja a coragem também da igreja, seja a coragem de todos nós, seja para nós uma referência, né? Essa palavra que nos convida e pensar que nós temos uma longa jornada para ser percorrida. Só conseguiremos com a força da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Professemos então a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes no nosso Deus, que nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, da nossa história, estende suas mãos para nos socorrer. Vamos apresentar a Ele agora os nossos pedidos. Protegei a vossa igreja, Senhor, diante das tempestades deste mundo, para que nunca perca o olhar voltado ao vosso Cristo. Nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece. Fortalecei os pais, sustentai aqueles que estão enfermos, desempregados e abandonados, e dai o descanso eterno aos pais que fizeram a sua Páscoa definitiva. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela vossa força, dai coragem às pessoas que estão perdendo a esperança e a fé. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que padecem de fome, sede, pelos enfermos, para que sejam socorridos em suas tribulações. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas vítimas da tragédia em Beirute, no Líbano,
que sejam amparados pela misericórdia divina e nunca percam fé e a confiança em Cristo. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos pais falecidos de nossa comunidade e que deixaram muitas saudades, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Semana Nacional da Família, que todas se espelhem na Sagrada Família de Nazaré e que Deus as proteja hoje e sempre. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Deus, Pai de todos nós, ouvi com solicitude as preces que a vós nos dirigimos neste momento, cheios de confiança, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, agora e para sempre. Amém. Então, lembrando que a oferta é no final da missa, né? Mas enquanto isso, fazemos o ofertório sacramental cantando. Os grãos que formam a espiga se unem para serem pão. Os homens que são igreja se unem pela oração. Diante do altar, Senhor, entendo a minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, tendo minha oração, devo sacrificar a vida por meu irmão. Grão caído na terra só vive se vai morrer. É dando que se recebe, morrendo se vai viver. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Orai, meus irmãos e irmãs, para que este nosso ofertório que colocamos no altar, seja ele aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Ó Igreja. Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedesses à vossa Igreja e que ela agora vos oferece. Transformai-vos por vosso poder em sacramento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família, para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então, contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança,
unimo-nos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou nas mãos o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Tarcísio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que já partiram desta vida. 7º dia de Maria Isaura Marquezin, Zenaura Juca, Arlete e Acácio de Oliveira Duarte. 30º dia de Brás de Jesus Ribeiro, José Luiz Pimentel Amorim, Inês Mendes do Nascimento e Maria de Lourdes da Silva.
um ano de Maria, aliás, 6 meses de Maria José Ribeiro da Cruz, um ano de Maria Darque Siqueira e Fábio Nunes dos Santos, e de todos nossos irmãos e irmãs que já partiram desta vida. Rezemos com muita dor no coração pelos 100.000 que perderam suas vidas pelo coronavírus. Rezemos também com muita dor no coração pelas vítimas no Líbano, de tantos outros lugares, vidas ceifadas, vidas que foram rompidas nos seus projetos, nossos parentes, os pais já falecidos. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, com São José, seu esposo, os santos apóstolos, São Judas Tadeu, nosso padroeiro, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Agora, meus amigos, guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, rezemos todos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus Cristo esteja sempre com todos vocês e os seus familiares. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Somos felizes porque fomos convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, único capaz de tirar todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
até o fim, fiel permanecer. Na mesa da Eucaristia divina, lição de amar. A um povo que sofre e caminha pra vida, com alegria gerar. Comigo nascerá o pão da vida fiel, quem até o fim fiel permanecer, quem até o fim fiel permanecer. Na mesa da Eucaristia, a festa fazemos por crer, e o povo alegre anuncia que a vida vai a morte vencer. Comigo irá será o pão da vida e até o fim fiel permanecer, quem até o fim fiel permanecer. Mesa da Eucaristia não deve haver divisão. Um povo que exclui outro povo, irmão que abandona irmão. Comigo irá será o pão da vida, quem até o fim fiel permanecer, quem até o fim fiel permanecer. Graças e louvores sejam dados a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos rezar uma Ave Maria especialmente por todos os pais, aqueles que estão conosco, aqueles que já partiram, lembrando que há um só Pai, Deus, que nos acolhe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber, nos traga salvação e nos confirme na vossa verdade. E conceda também a eternidade feliz a todos nossos irmãos e irmãs falecidos, especialmente todos os pais que
que já partiram do nosso convívio. Semana da Família, queria convidar vocês a participar da hora santa da família, quarta-feira, né? Às 19 horas. Lembrando os pais das crianças da catequese também, que estamos já retomando esta semana, não presencial ainda, né? Virtual, mas já estamos retomando, tentando dar um rumo aí para essa nossa caminhada diante dessa realidade que nós estamos vivendo. A vida tem que continuar, é verdade? Então, com coragem, com força, né, com esperança, vamos continuar a nossa caminhada. Estamos celebrando as missas aqui com uma porcentagem menor, que são exigidas aí pelas autoridades, né? Mas está dando para atender o nosso público que procura aqui também. Na medida do possível, que vai assim melhorando, a gente vai também aumentando o número das celebrações. No lado social, nós vamos promover então a nossa... O que é aquele mingau? Como é que chama? Caldo verde. Não é mingau, não. Caldo verde, né? Um caldo verde, dia 29 de agosto. Quem quiser comprar o convite aí na saída. E não esqueça que na saída também há coleta, hein? Não é? Vai ficar tranquilo achando que hoje não passaram a coleta. Agora é que nós vamos pegar, agora que o bicho vai pegar, na saída. Que Deus abençoe todos os pais. Tinha uma imagem de Nossa Senhora. Tem algum pai fazendo aniversário hoje? Aqui? Eu queria dar essa imagem. Não tem nenhum pai fazendo aniversário hoje. Semana que vem. Se o mundo acabar amanhã, como é que faz? Não, então deixa para outra missa. Eu também, o ano que vem, vou fazer aniversário, mas quem é que garante, né? E aí? Tá bom, que Deus abençoe todos os pais, né? Uma salva de palmas para os pais, então, né? Terça-feira tem a missa da saúde às 16 horas, né? E à noite nós já estamos preparando a novena de São Judas. O tempo voa, né? Vamos ver como é que nós vamos fazer essa novena, como é que vai ser a festa de São Judas. Tudo é uma interrogação, né? Mas a gente vai preparando para que a gente não seja pego de surpresa, que espero que seja para melhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Não vamos fazer aglomerações na saída também, né? Que é uma das coisas que solicita aí para não se fazer aglomeração. Vamos com calma, cantando alegre e feliz.